Bem-vindos em mais uma edição do Qualidade de Vida. E hoje temos cá em estúdio um profissional que faz o acompanhamento ao paciente para que tenha o estilo de vida mais saudável. Estou a falar do Dr. Leonardo Cumbani, que é nutricionista, e ele vai nos falar e vai deixar aqui esclarecimentos acerca, portanto, de como cuidar da nossa saúde, do nosso estilo de vida para uma vida mais saudável. Bem-vindo ao programa, doutor. Muito obrigado. Estou muito agradecido por cá estar. Obviamente é a nossa obrigação de partilhar experiências e conhecimento com os demais para que realmente possam ter um bem-estar de vida. Doutor, a alimentação é o primeiro passo para que tenhamos uma vida mais saudável. Qual é a relação entre a nutrição e a qualidade de vida? Bem, a tua introdução é bem clara e é verdade. Repare só que logo que a criança, por exemplo, nasce, nem sequer uma palavra sabe pronunciar, mas ao nascer sempre procura alguma coisa para comer. Isso quer demonstrar realmente a importância que a nutrição tem para a vida inicialmente. Mas depois de um determinado período, vamos perceber que não basta só ingerirmos aquilo que nos aparece pela frente, porque nós precisamos de ter um equilíbrio tanto daquilo que o organismo precisa, assim como aquilo que nós vamos ingerir. Por isso que existem diversificados alimentos. Só talvez para chamar alguma atenção. Se nós for olhando para os alimentos, vamos perceber que cada alimento tem uma determinada cor. Não é por acaso, é porque a coloração de um determinado alimento já dá uma ideia do que é que nós vamos encontrar lá. Se, por exemplo, tu optas em consumir o mesmo alimento todos os dias, obviamente que vai perder o equilíbrio do que o organismo precisa. Então, para que o organismo tenha o equilíbrio necessário, é preciso que diversifique os alimentos. Mas para além de diversificar os alimentos, é preciso que consuma uma quantidade suficiente para que possa conseguir alcançar a necessidade energética que o organismo precisa. É desta forma que pode ter o bem-estar necessário. Afinal, o que é o bem-estar? Nós, quando falamos de um bem-estar, não podemos olhar sob um prisma. É preciso olhar no sentido de que o bem-estar em que o indivíduo está bem em termos de saúde, mas está bem em termos psicológicos, mas também tem que estar bem socialmente, porque todos esses três pontos fazem do indivíduo. Agora, a quebra de um desses pilares, obviamente que também podemos dizer que este indivíduo, em termos do bem-estar, não está bem. Depois uma coisa, só para tentar dar um exemplo. Se nós estamos na rua a caminhar e o teu padrão em termos do aspecto físico está um pouco fora daquilo que é o normal, todo mundo tem a tendência de olhar para ti. Tu passas, depois tem que virar para trás. Querem perceber exatamente o que, é que estaria a acontecer dentro deste indivíduo. Então, este indivíduo, não podemos dizer que tem um bem-estar. Por quê? Porque todo mundo lhe admira no sentido negativo. Então, o bem-estar não pode ser olhar apenas para a saúde. É claro que a partir dos alimentos poderá nos proporcionar os três prismas que eu me referia. Quer dizer, se tu buscas os alimentos em quantidade e em qualidade suficiente, é claro que a tua saúde está bem. E quando você estiver bem de saúde, é porque vai conseguir também congregar os dois outros pilares, que é o bem social, assim como o bem psíquico. Doutor, existe uma regra no dia a dia que deve se aplicar? Estou a falar mesmo em termos de saber, de manhã devo diversificar desta forma os alimentos, à tarde. Existe uma regra? E Há deve um existir. horário? Existe e deve existir. Se calhar é aqui onde muitas pessoas acabam cometendo erros.
Quer dizer, eu falo de erros no sentido de não poder já trazer o equilíbrio que se quer. E a partir daquilo aqui quebramos o equilíbrio, obviamente o bem-estar também vai estar comprometido. Oh, repare, os alimentos, para além desta coloração que eu falava, é que eles estão divididos em grupo. A divisão dos alimentos em grupo é para poder facilitar o consumidor nas escolhas certas para cada momento em que vai passar a refeição. Nós temos principalmente 3 refeições que todo mundo devia ter, que é o pequeno almoço, o almoço e o jantar. São as principais refeições. Mas para além dessas 3 refeições, precisamos também de ter os lanches. Agora, este número de refeições é para permitir o quê? É para permitir que o indivíduo não tenha déficits nutricionais ao longo do dia. Se nós olharmos para o pequeno almoço não pode ser igual em termos da composição de alimentos, não pode ser igual ao lanche, por exemplo. Porque o lanche é uma refeição em que apenas é só para poder completar o que provavelmente teria, faltado no pequeno almoço, ou também para tentar completar a necessidade de energia que o organismo precisa durante o dia. Talvez, antes de continuar, queria dar a entender exatamente quando eu falo de energia. Não estou a falar dessa energia de iluminação. É que assim, todos os alimentos que nós consumimos nos fornecem energia. Aquela energia que vai nos permitir nós andarmos, falarmos, fazermos atividade do dia a dia. Isso adquirimos através dos alimentos. Agora, no pequeno almoço, vamos lá, considerar que é a primeira refeição do dia. Depois de nós termos passado o jantar, fomos à cama, e o nosso jantar normalmente tem sido por volta das 20, 21 horas. Ficamos muito tempo a dormir. Se nós formos a contar, podemos estar acima de 8 horas sem ingerir alguma coisa. Então, o pequeno almoço tem que ser a primeira refeição do dia. E por ser a primeira refeição do dia, porque vem de um jejum prolongado e depois tem que suportar, digamos, as atividades do dia, é preciso que seja um pequeno almoço relativamente muito equilibrado. Em que este equilíbrio, como é que é conseguido? É conseguido através de grupo dos alimentos. Então, você tem que olhar para o grupo dos alimentos. Nesse grupo dos alimentos, preciso de ter alimentos que fornecem a energia, preciso de ter alimentos que fornecem minerais e vitaminas, mas também é preciso de ter aquele grupo de alimentos que fornecem a proteína, quer dizer, que possam reconstruir os tecidos. Isto só pode ser através de olhar para um guia alimentar e saber escolher os alimentos. Então, no pequeno almoço, para tentar exemplificar, eu tenho que buscar uma fonte de carboidrato, que pode ser feito na base de quê? Pode ser pão, mandioca, batata, inhame, pode ser massa, pode ser farinha de milho, pode ser... Então, estes alimentos fazem parte daqueles que nós consideramos o grupo dos alimentos que fornecem a energia, que não pode faltar durante o dia, porque sempre vou precisar, quer correr, quer trabalhar. Se eu não incorporar esses alimentos, em algum momento vou me sentir ou assim, meio cansado, meio sonolento, porque não tenho a energia necessária. Então, logo, estamos a quebrar a questão do bem-estar. Não estaria bem. E até pode interromper uma determinada atividade para procurar assim, descansar ou comer alguma coisa, porque não está bem. Agora, se temos essa energia, temos que perceber que o organismo não funciona só à base de energia. É preciso também ter vitaminas, é preciso ter minerais, que de certa forma procuram equilibrar o funcionamento normal. Quer dizer, os processos metabólicos que surgem dentro do organismo é feito basicamente a partir de vitaminas e minerais. Mas ok, quais são os alimentos que eu tenho que buscar para me garantir esses minerais e vitaminas? Então já tenho que esquecer a questão de mandioca, de batata. Esses não fornecem, quer dizer, podem ter concentrações mínimas, mas não é a fonte primária. Então temos que ir buscar assim, frutas, também legumes e legumes no geral e vegetais. Então, esses são a fonte primária de minerais e vitaminas, vamos encontrar lá. Mas depois precisamos de encontrar o outro grupo que
permita fornecer a proteína. A proteína, para além de reconstruir os tecidos, mas também permite que equilibre a nossa imunidade. Então, temos que procurar uma fonte desta, que poderá ser o ovo, por exemplo, ou o peixe, pode ser uma carne, seja qual for. Mas este grupo também é preciso que faça parte da minha refeição do pequeno almoço. Agora, se nós formos a olhar para aquilo que tem sido o nosso dia a dia em termos da prática, é normal o meu pequeno almoço ser feito na base de chá, pão e geleia, ou manteiga. Ok, tudo bem. Se nós olharmos para esta refeição, vamos perceber que existe aqui um desequilíbrio. Por um lado, poderia ter muita energia, mas se perguntar onde é que está a fonte de vitaminas e minerais, praticamente não existe. Onde é que está a fonte, por exemplo, de proteína? Praticamente não existe. O que tem lá na sua maioria é o carboidrato, que vai me fornecer a energia. Mas já não tenho a vitamina e não tenho... então, começa aqui o desequilíbrio. Tá? E quando vai para o lanche, quando fala de lanche, como dizia que é uma refeição tão simples, agora aqui não há necessariamente que faça o equilíbrio desses todos os alimentos, não. O lanche pode ser feito na base de uma fruta simples. O lanche, porque o equilíbrio já teria conseguido no pequeno almoço. E também já tem aquela ideia de que voltarei a ter este equilíbrio em termos da composição de todos os nutrientes no meu almoço, porque o lanche vai estar este primeiro lanche que é no intervalo do pequeno almoço e o almoço. Então vou ter um lanche, depois vou ter outro equilíbrio em que vou incluir todos os grupos dos alimentos no almoço e ainda vai ter outro equilíbrio que vai incluir todos os grupos dos alimentos também no jantar. Mas antes do jantar poderá ter também um lanche simples, pode ser. Eu costumo dizer que pelo fato de nós não termos o hábito de consumir fruta, é melhor usar a fruta nos teus lanches. Para quê? Para cultivar este hábito. Então, este mais ou menos o exemplo do pequeno almoço seria o que devia ser feito para, vamos lá, todas as pessoas antes de começar o seu dia laboral. O doutor falou das 3 refeições principais. Mas o telespectador não está com fome e acha que deve só apenas lanchar. Isso faz mal ao organismo, muda aquela que é a qualidade do seu processo alimentar. E tem que mudar. Reparem que nós não temos que nos alimentar porque estamos com fome. Até porque quando o indivíduo já sente fome, é porque o organismo já está a reclamar que devia ter sido satisfeita muito antes de sentir fome. Ou seja, o sentir fome ou o sentir sede é um mecanismo de defesa que o organismo encontra para poder ser atendido. E normalmente não deve ser desta forma. O organismo não pode sentir fome. Se nós termos as nossas refeições devidamente planificadas, nunca vamos chegar a sentir fome, mas também nunca vamos chegar a ter uma saciedade assim excessiva. Ou seja, comer a ponto de até sentir um desconforto e procurar posições confortáveis porque encheu demasiado a barriga. Não é isto que se quer. Quer dizer, se eu comer a mais e tenho este desconforto, também não estaria com um bem-estar. Há quem diz que come a mais, que é para poder segurar até a hora do jantar. Neste caso, vamos lá, almoça e então não precisa lanchar, só até o jantar. Isso é aconselhável? Não é aconselhável, porque é assim, vamos lá. O exemplo que posso dar é que se, por exemplo, tem uma garrafa, seja qual for, e eu quero fazer uma mistura naquela garrafa, mas na base de quê? Na base de água. Para que a mistura se torne homogênea devidamente, não preciso encher demasiadamente a garrafa. Não vou conseguir agitar. Mas quando a garrafa está mais ou menos 3/4 ou a metade, tu consegues
agitar e misturar por completo aquela substância. É mais ou menos isso que acontece com o nosso estômago. Os processos metabólicos quer dizer, não são adequados quando o estômago estiver demasiadamente cheio. Nós não podemos aceitar ou não devemos permitir que consuma por excesso a ponto de o estômago estar no seu limite máximo de capacidade. Não. É por essa razão que precisamos de aumentar o número de refeições, de tal forma que possa comer em poucas quantidades, muitas vezes. Então, consumir em poucas quantidades permite que não encha demasiadamente o estômago e 2 horas, 3 horas depois, volta a comer mais alguma coisa. Isso permite que o indivíduo nunca vai sentir fome, porque tem as refeições devidamente planificadas em cada horário. Agora, não precisa, ou seja, se tu tens uma quantidade que tu dizes que tem que comer demais para assegurar até ao jantar, a minha recomendação é que possa dividir, se calhar, do meio. Coma uma quantidade agora, daqui a 3 horas, volta a comer uma outra quantidade. Assim vai conseguir assegurar da melhor forma até a próxima refeição, sem, no entanto, comprometer os processos de metabolismo. Doutor, costumamos ouvir muito que para perder peso precisamos procurar um nutricionista para fazer o acompanhamento e muitas das vezes fica esta informação para com as pessoas que o nutricionista só faz acompanhamento para as pessoas que querem emagrecer. É verdade? Quer dizer, para um indivíduo que quer perder peso, é indicado realmente que procure um nutricionista. Mas é preciso perceber que o nutricionista não intervém apenas em situações de doença. Quer dizer, estão a dizer que a obesidade já é uma doença. Mas não intervém apenas nessas situações. Mesmo para aqueles indivíduos que, em termos da sua massa corporal, esteja adequado, há sempre necessidade de acompanhamento nutricional. Porque para nós podermos equilibrar os nutrientes, não se mede simplesmente através do ganho de peso ou perda do peso. Eu dizia assim, o ganho do peso ou perda do peso, isso mede a quantidade de energia que o indivíduo consome por dia. Mas se eu quero saber mais ou menos em termos dos micronutrientes, vitaminas e minerais que o indivíduo consome por dia, não vai ser o peso que vai refletir isso. É por isso que na classificação do estado nutricional existe aquilo que se chama desnutrição de micronutrientes. Quer dizer, se você tem deficiência de vitamina A ou de ferro, também é uma desnutrição, mesmo que em termos do teu índice de massa corporal, a relação entre o peso e a altura esteja normal, mas pode-se considerar que está desnutrida. Por quê? Porque a desnutrição refere-se em todos os nutrientes que o organismo precisa. Se uma das situações estiver abaixo ou estiver acima, podemos considerar que está numa situação de malnutrição, porque o excesso também não é aconselhável, assim como deve ser, não é aconselhável. Agora, nós como nutricionista precisamos sim de acompanhar alguém que queira perder o peso, porque algumas pessoas têm uma expectativa de certa forma fora daquilo que é a recomendação em termos de saúde. Quer dizer, é preciso saber qual é a quantidade do peso que deve ser perdido em um determinado período de tempo. Ou seja, se é por uma semana, já não é indicado que alguém, por exemplo, perca 3 quilos. Mas porque a pessoa está ansiosa em perder o peso, até pode optar por esse tipo de dietas, que ao invés apenas de perder a massa gorda, que era, digamos, o objetivo, né? Vai perder outros componentes que, com o tempo, pode, digamos, abrir espaço para contrair outras doenças. Exato, doutor. E é esta parte que queria falar exatamente de mudanças de alimentação.
Por exemplo, quando muitas das vezes as pessoas que querem perder peso começam a não se alimentar ou a não ter aquela alimentação diversificada, como estava a dizer o doutor, há alguma separação ali. Não posso comer isto, não posso comer aquilo, só posso comer isto. Isto é aconselhável? Se for por uma indicação do profissional, pode ser aconselhável porque terá avaliado a situação do paciente e perceber que realmente precisa. Por exemplo, quer perder o peso. Para nós, o ponto fundamental para que o indivíduo possa perder o peso tem que ser o desequilíbrio entre a necessidade em termos de energia e o consumo desta mesma energia. Reparam? Os alimentos todos, quando nós consumimos, têm uma energia que fornece ao organismo. Se, por exemplo, a tua necessidade de energia for mais ou menos de 2.000 quilocalorias, se você for a consumir 2.500 quilocalorias, o que vai acontecer? É que o organismo vai armazenar os 500. Porque você só precisa de 2.000. Então, doutor, eu tenho que diminuir a quantidade ou tenho que deixar de comer um certo tipo de... Aqui é que está a questão. Tem que diminuir a quantidade de energia. Eu quero fazer perceber que existe Como uma diferença... Mas tenho que diminuir a quantidade de energia. Porque existe diferença entre a quantidade dos alimentos e a quantidade de energia. Por uma razão muito simples. Existem alimentos com um volume muito grande, mas que em termos de energia, relativamente muito baixo. Uhum. Porque, assim, quando eu falo de diminuir a quantidade e não esclarecer a questão de energia, há quem pode dizer assim, olha, esse quer me submeter a uma alimentação na qual não estou habituado. E isso pode me trazer fome durante o dia. Então, eu quero tirar esta dúvida para os demais. Olha, para nós que queremos perder o peso, temos que recorrer a alimentos com um volume maior, mas com uma energia muito baixa. Quando você leva alimentos com um volume maior, vai permitir que o teu estômago sinta uma sensação de saciedade, em termos de volume. Mas se, olhando para a energia que fornece esses alimentos, é uma quantidade muito baixa. Exemplo. Tem aqui uma salada de alface. Eu posso dizer assim, olha, vai lá comer uma bacia de salada de alface. O volume é tão grande, mas a energia é muito baixa. Mas se eu disser assim, olha, vai buscar assim uma barra de chocolate. Tu és capaz até de consumir 3 barras de chocolate. O teu estômago não estará cheio. Mas em termos de energia, é acima daquilo que é a sua necessidade. Aqui tem que começar já a levantar, quer dizer, a ter uma ideia de que os alimentos por si só já nos dão a entender quais são aqueles que fornecem muita energia e quais são aqueles que fornecem pouca energia, para diferenciar entre o volume dos alimentos e a energia que fornece. Então, nós orientamos que, olha, tem que deixar de consumir alimentos que fornecem muita energia, como, por exemplo, chocolates, os bombons, refrigerantes, e também alimentos muito gordurosos, assim como alimentos que fornecem carboidrato. Os alimentos que fornecem carboidrato não é necessariamente que deixe de consumir, mas vamos dizer assim, tem que diminuir. Por exemplo, arroz. Quando for a servir no prato, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas dependem dos sinais que o estômago vai emitir. Se o estômago disser já chega, é por aí onde o indivíduo para.
Mas se o estômago diz que ainda quer, a pessoa continua a consumir. A nossa orientação já não é esta. Tem que padronizar as suas quantidades. Quando for a servir arroz, tem que ter uma colher para contar, quer dizer, uma concha ou uma colher, qual é a quantidade de arroz que coloca para o seu prato. Então, nós podemos contar assim, 5 colheres são suficientes. Mas eu comia um prato cheio de arroz. Então, é aqui onde eu vou dizer, olha, reduz esta quantidade de arroz, mas pode aumentar a quantidade daquela salada que você vai consumir. Se quer repetir a salada, pode repetir, não tem nenhum problema. Por quê? Porque em termos de energia, aquela salada tem uma quantidade muito, muito baixa. Mas se você for aumentar o arroz, for aumentar a batata, for aumentar chim, o que vai acontecer é que a energia vai superar aquilo que é a tua necessidade. Agora, há um ressalvo que eu queria deixar. Salada não é óleo. Ou seja, eu posso tomar chá sem açúcar. Você também pode comer salada sem óleo. Então, não podemos aqui associar sempre que tenho salada, tenho que adicionar óleo. Não, pode não adicionar óleo, coisa nenhuma. Você só coloca os ingredientes e pode usar o teu sal, depois pode usar limão ou vinagre para temperar a tua salada. E isto é questão de quê? É questão de hábito. Cultivar o sabor. Repare que nós, quando nascemos, não conhecemos nenhum sabor. E à medida que nós vamos crescendo, conhecemos este ou aquele sabor. Não é problema nenhum também começar a criar novos sabores. É função do objetivo que você tem com o seu organismo e o estado de saúde que pretende alcançar. Doutora, agora com a internet as pessoas têm ali pesquisado como emagrecer, como ganhar peso e acabam não tendo esse acompanhamento profissional. Quais são os riscos? Às vezes tem lá os chás, tem lá uns comprimidos que é para ajudar na dieta. Qual é o risco disto? O risco é relativamente maior, obviamente, porque a área de nutrição é vasta. Tem esta área clínica, nutrição, saúde pública, nutrição para a administração de unidades de alimentação, e depois tem desportivo, mas esta que acaba de falar pode estar relacionada com a área de marketing de um determinado alimento ou de um determinado produto. Se eu estou a atuar nesta área de marketing, obviamente que o meu objetivo é promover o meu produto. E esta promoção do meu produto sempre terei que usar formas de atrair maior número de consumidores. É por essa razão que alguns acabam dizendo, olha, tomando este chá vai emagrecer só tantos quilos por semana ou por mês. E não olham para os riscos que isto pode fornecer. Não que aquele alimento não possa realmente influenciar na perda de peso, mas não na proporção de que é dito. Porque a maior parte dos chás que têm sido vinculados como sendo promotoras de perda de peso, é porque eles aceleram o metabolismo. Acelerar o metabolismo do indivíduo não quer dizer que você tem que deixar de consumir os outros grupos dos alimentos. É preciso que tome esse chá, mas não abdique de alguma forma em equilibrar a sua alimentação. Porque quando só se concentra na toma daquele chá, poderá haver desequilíbrio em outros nutrientes. Por quê? Porque vai deixar de consumir aqueles outros alimentos que deviam te fornecer, por exemplo, certo tipo de vitaminas, assim como um certo tipo de minerais. E em algum momento pode a pessoa perder o peso para além daquilo que realmente seria necessário. Porque é preciso fazer o acompanhamento. Olha, qual é o número de quilos que deve perder durante um determinado período de tempo? Chegado aquele objetivo, o cenário tem que mudar. Tem que dar um acompanhamento no sentido de
manutenção do peso, porque agora já não quero perder. Agora, se não prestar uma atenção nesse sentido, a pessoa só vai perder, e vai se admirar, já está, se calhar, num estado avançado de desnutrição, mas por falta deste acompanhamento, porque foi dito que tem que consumir este chá. Este chá tem que ser consumido, mas tem que ter o cuidado de olhar para o equilíbrio dos outros nutrientes que devem ser ingeridos para não incorrer o risco de desnutrição. O que quer dizer, sempre tem que procurar o acompanhamento de um profissional, neste caso, um nutricionista. É muito bom procurar, porque isso, repare que não vai ser, vamos lá, poderia dizer assim, a vida toda. Normalmente nós, quando acompanhamos o indivíduo, começa com, assim, periodicidade um pouco mais curta. Assim, eu posso dizer assim, temos que nos ver semanalmente. Eu quero ter a certeza de que a minha mensagem terá chegado da melhor forma. Quer dizer, a próxima consulta, quer dizer, eu vou te fazer algumas perguntas e eu perceber, ok, a pessoa está a seguir. E se for um indivíduo aderente ou paciente aderente, então vou começar a alargar um pouco, digamos, o contato. Para além de uma semana, posso passar para 2 semanas. Depois posso passar para um mês. Depois posso passar para 3 meses. Depois eu até posso passar fazer isso trimestralmente. Porque já entendi que é um indivíduo que, obviamente, cumpre com as orientações. Então, o procurar de um nutricionista não quer dizer que é por vida toda. Pode ser por aquele período em que o seu objetivo precisa de ser alcançado. Quando chega ali e achar que já está satisfeito, então sempre tem alta, né? Alta médica, e a pessoa vai continuar a fazer aquilo que já adquiriu como conhecimento no dia a dia. Uau! Doutor, estamos mesmo no fim deste que é o nosso programa. Se calhar deixar ficar aqui uma mensagem, um conselho para todos que estão a assistir agora à qualidade de vida e que se calhar não tinham muita informação sobre procurar um nutricionista que é para cuidar da sua saúde. Bem, eu vou dizer assim que todo indivíduo deve se alimentar bem. Alimentar-se bem não pode depender da capacidade do seu estômago. Alimentar bem primeiro é diversificar os alimentos e depois saber incluir cada grupo dos alimentos na sua refeição do dia a dia. E chamar a atenção às pessoas que devem ter, digamos, esta cultura de incluir sempre fruta no seu dia a dia. Porque é esta fruta que vai permitir nos dar nutrientes que não encontramos na carne, não encontramos no arroz e não encontramos até em muitos desses. Aliás, deixa eu chamar a atenção do que não falei. Olha, primeira prioridade que as pessoas devem ter é escolher alimentos naturais. O homem, digo o homem no sentido de espécie, não no gênero, sim, veio para estragar a sua saúde. Quase, para não dizer tudo, quase todos os alimentos fabricados têm algum nutriente a mais. Não está equilibrado. Se nós olharmos para refrigerantes, salsichas, Os hambúrgueres, ou tem gordura a mais, ou tem excesso de sal, ou tem excesso de açúcar, mas qualquer coisa ali está a mais. É feito pelo homem. Mas quando nós olhamos para alimentos naturais que são feitos pelo Deus, porque o Deus é aquele que gosta, digamos, do homem, a sua semelhança, né? Tudo está equilibrado. Você vai buscar uma maçã, come, vai perceber que não tem muita gordura, não tem muito sal,
não tem muito açúcar, equilibrado. Vai buscar couve, vai buscar cenoura, vai buscar nossa beterraba, vai buscar magueguele, por aí. Tudo no seu ponto. As coisas começam a se estragar quando o homem mete a sua mão. Então eu quero chamar a atenção que, olha, não vamos nos perder. Dá prioridade aos alimentos naturais, inclua a fruta na sua dieta e equilibre em termos das quantidades que vai consumir. Então, todo aquele alimento que é industrial e fabricado, o seu consumo, se tiver que o fazer, deve ser feito com muita, mas muita moderação. E por fim, priorizar água e exercícios físicos para completar, digamos, a sua saúde. Só desta forma é que poderá ter um bem-estar físico, social e também psicológico. Temos que equilibrar e diversificar os nossos alimentos, é o que o doutor deixou ficar aqui, e também deixou ficar alguns riscos que podemos incorrer ao buscar dietas sem acompanhamento do nutricionista. E agradeço desde já, doutor, pela presença. Muito obrigada. Foi, portanto, uma conversa didática que acredito que os telespectadores já vão saber e como fazer para poder ter uma vida mais saudável. Muito obrigado. Espero cá voltar mais vezes. Sempre que a oportunidade nos chegar, será sempre um prazer. Muito obrigada a si também que esteve desse lado a acompanhar atentamente este programa. Voltamos com mais um tema, com mais um convidado no Qualidade de Vida da próxima edição. Até lá.